Aleluia, glória a Deus. Aleluia, esse foi o dia que o Senhor preparou para a gente, né? Nós chegamos, nos confraternizamos, falamos, comemos, alimentamos nossa carne. Agora vamos alimentar o nosso espírito, amém? Com adoração, momento de adoração, de louvor ao Senhor, se entrega ao Senhor. E agradecimento por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer, né? Na nossa vida, na igreja. Amém? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, agradeça. Obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que nos alimenta. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Olha para o irmão que está do teu lado agora, homem com homem, mulher com mulher, e declara: obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Agradece pela vida do teu irmão, da tua irmã. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, 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 Jesus. Aí você vai dizer assim: recebi um novo. Aleluia! Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração. Declare a paz de Cristo ao seu irmão que está do seu lado. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor numa família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, descendendo a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso de um grande amor de Cristo. Eu preciso
aleluia. Que maravilha, meu irmão, a gente poder desfrutar de um tempo como esse, não é verdade? Como é bom podermos estar juntos nesse tempo, de ver tanta coisa que o Senhor tem feito nesses dias, sabe? Já faz um certo tempo que eu tenho falado com vocês a respeito da gente ter um café da comunhão. E muitas vezes a gente fica pensando como começar, porque às vezes a gente precisa só começar. Aqueles que vão estar aqui nesse início são as pessoas que lá na frente nós vamos olhar de repente por foto e vamos falar: pai, Verônica estava aqui, estava mais Cid, estava Onaí, estava um nome difícil, Geneton, tá o 3D, mas não deu não, Geneton. Sabe, vai ter cada uma dessas pessoas, vai ter a máquina que vai estar aqui, lembra? E nós vamos lembrar desse tempo. Vamos lembrar de quando nós crescermos, quando nós avançarmos, daquilo que o Senhor vai fazer, de que vai ser produzido nesse lugar. Eu sei que todo passo que é dado, ele é dado debaixo de uma direção para um crescimento. E eu creio que nesse tempo não vai ser diferente. Então você pode sentar. Sabe, esse tempo mesmo, ele é uma palavra breve, não vai ser uma palavra que nós vamos estender tanto. A intenção desse tempo mesmo é a gente ter comunhão. Então a intenção da gente fazer esse café aqui é de tirar um dia aí no mês, tirar um domingo para a gente estar aqui, trazer alguém, convidar alguém, para a gente tomar um café junto, bater um papo. Sabe, eu sei que muitas vezes esse laço que nós estamos gerando aqui, ele vai ser cada vez mais se estreitando, por causa da proximidade, por causa da amizade que nós estamos gerando um com o outro. Eu sei que existe um esforço para estar aqui de manhã, todo mundo tem alguns compromissos, de repente hoje era um dia de descanso para quem trabalha até ontem, de repente hoje era um dia que você... Mas sabe, a gente procura fazer com que o tempo que a gente utiliza, o espaço aqui da igreja, nos dias de culto, seja bem pontual. E eu creio mesmo que essas direções elas vão ser para poder a gente atrair pessoas para esse lugar, para estar com o coração certo, no tempo certo. E eu sei de uma coisa, nós vamos crescer cada vez mais naquilo que o Senhor nos chamou para fazer nesse lugar. A visão do Café da Comunhão, ela não é da Malvina, ela é algo que já existe há muito tempo. E eu sei que você também sabe disso, principalmente quem é aqui de Campina Grande já desfrutou também desse tempo de café na sede, eu sei disso. Né? O apóstolo Bud, ele sempre falava sobre 1 Coríntios 1:10. Eu acho que isso é fundamental. Tem pessoas que estão chegando agora na igreja aqui. E a gente precisa deixar isso bem claro para essas pessoas. O que hoje nós estamos vivendo aqui, nós temos mais de 530 igrejas no Verbo da Vida. Isso não começou, tem um ano, 2 anos, tem mais de 30 anos que começou. O apóstolo Bud foi o fundador desse ministério e ele sempre ministrava 1 Coríntios 1:10. Ele sempre iniciava a sua fala assim, que vai dizer: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisão, antes sejam inteiramente unidos, no mesmo disposição mental e no mesmo parecer. Sabe, esse é um tempo onde eu creio mesmo que nós vamos estar cada vez mais unidos, crendo naquilo que o Senhor nos chamou a fazer aqui na Malvina. Eu acredito que cada um de vocês que tem se colocado à disposição para estar aqui na Malvina nesse tempo, porque vocês podem, a gente está com uma proximidade tão grande da sede. A sede já tem toda uma estrutura para poder funcionar. E aqui na Malvina a gente precisa de que cada um de vocês colabore de alguma forma. E esteja aqui, de repente, auxiliando naquilo que nós estamos fazendo, crendo nesse início de trabalho, chamando a existência junto conosco. E sabe, da mesma forma que lá se iniciou, aqui também. O espaço que nós temos dado, o espaço de fé, o que nós temos visto acontecer, eu não sei você, mas fiquei feliz de poder ver a bateria, e não só ver a bateria, mas creio que no culto poderoso essa noite, que nós vamos ter o louvor praticamente completo. Já temos um teclado que nós ganhamos, está ali dentro. Então, antes de colocar... E não tem só a bateria, né? Tem a pessoa para tocar a bateria, que é melhor ainda, né? E tudo isso vai se achegando. Da mesma forma, o teclado que nós ganhamos, a mesma pessoa que doou o baixo, o baixo, ele doou agora o teclado para a gente. Então, antes disso, vai fazer um ajuste, um reparo. E a gente sabe que tudo aquilo que nós precisamos vai chegar. Todas as pessoas para poder compor essa equipe de louvor, elas estão chegando. Porque a gente vai continuar
destacando essa necessidade de união e que nós possamos, isso que Paulo vinha dizendo em 1 Coríntios 10, essa união que nós vamos estar cada vez mais fixando entre a gente, de um tempo como esse, de tempo de repente em oração, de crer mesmo que o Senhor está direcionando alguns passos, de fazermos evangelismo, de ir às ruas aqui nesse bairro, de começarmos de repente um trabalho de casa, fazendo um trabalho num verbo no lar, mas a gente precisa começar a gerar esse laço aqui, para que isso seja bem unido como um purê de batata. Sabe, tem o pastor Abe Uber, da Igreja da Paz, ele tem uma frase, ele tem um livro chamado Purê de Batata. É maravilhoso esse livro. Se você um dia procurar aí na internet, você vai achar ele aí, Purê de Batata. Ele fala algo interessante. Se a gente pegar uma sacola cheia de batata e colocar no cantinho ali, elas só estão no saco. Elas estão juntas. Mas se você botar aquela batata ali para ferver numa água, eu não sei cozinhar não, né? Então, mas botar lá a batata na água lá, deixar um tempo, e depois você pegar elas e amassar aquelas batatas, ela vai se unir e elas vão ficar juntas. Mas de uma forma que você não consegue mais separar. E é dessa forma que eu acredito que nós aqui na Malvina vamos começar a crescer. Chegamos aqui cada um num saco de batata, fomos colocados no mesmo lugar e agora nós estamos sendo amassados. Para criar uma liga, para que depois de criar essa liga de união, de amizade, de estarmos compreendendo aquilo que fomos chamados a fazer nesse lugar, de se colocar à disposição para o servir. A gente tem necessidade? Temos, mas a gente precisa conversar. Se você tem um coração de servir, fale com a gente vai orientar, vamos conversar. A gente precisa saber um pouco sobre você para poder te colocar em algum lugar. Mas sabe, esse desejo de estar aqui, a gente já vê pessoas que têm vindo aqui há um certo tempo. E eu sei que o Senhor pode usar o dom que está sobre a sua vida. Ele não morreu, ele não está... Não dá mais. Não, o Senhor pode fazer com aquele dom que você tem, seja de repente servindo numa porta, limpando um banheiro, ou seja, de repente dando aula no DI, ou seja, estando aqui ministrando. Eu não sei o dom que o Senhor te deu, mas você vai desenvolver aquilo que o Senhor te chamou a fazer nesse lugar. E sabe, eu creio verdadeiramente que nós vamos crescer cada vez mais. E de 1 Coríntios 10, esse incentivar a comunidade cristã a falar e pensar as mesmas coisas e buscar a unidade e a harmonia em nome de Jesus. E tem algo interessante, quando fala da disposição mental, não é somente pela ação do Espírito Santo, é conseguirmos ter a mesma forma de ver as coisas. Por isso podemos comparar a unidade, como eu falei, a esse purê de batata. E eu sei que o Senhor vai nos direcionar para esse tempo, para que nós possamos desenvolver, crescer, desfrutar de um tempo onde nós vamos, sabe, quando tivermos a necessidade, pode ser que de repente você não ligue nem para mim, mas porque nós somos tão próximos, tão unidos, que tem alguém que você pode falar com ele e ele vai te dar um auxílio. De repente você está com uma necessidade em casa que seja, de repente, não vou falar matar barata não, Santo. É que eu olhei para você e veio, não era isso não. Peraí. Deixa eu pensar aqui. Eu não queria, né? Mas foi mais forte. Para mudar um armário de lugar. Era isso que eu ia falar. Se fosse para carregar uns baldes de água pesada, aí bota ele sozinho e carrega dois assim, achando que tá vazio. Também leva. Você é um menino forte, rapaz. Não pode matar barato, mas carregar água. Mas sabe, a gente precisa ter essa amizade de poder ter essa liberdade de brincar um com o outro, de uma forma sadia, lógico. Mas a gente poder, sabe, ser essa família bem unida, como foi cantado aqui. Ser um corpo. Ser homens e mulheres que creem naquilo que o Senhor nos chamou a fazer aqui na Malvina. Tem uma mensagem de Mama Jane, eu já ministrei isso aqui há um tempo atrás, porque era lá na casa da Joelma ainda. Eu falei sobre essa mensagem. Mama Jane ministrou numa conferência no Centro-Oeste, em 2017, eu quero ler com vocês. Diz assim: irmãos, em nome do nosso... Ela está lendo 1 Coríntios 1:10. Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vós, e sim que todos estejam unidos no mesmo pensar e no só parecer. Ela diz: na nossa visão, é o que nós aprendemos no Rema e recebemos muito do irmão Kennedy Reagan. Isso a Mama Jane falando. Mas também precisamos aprender aquela mesma mensagem de fé, a mesma palavra, para crermos saudáveis.
Quando você começar a querer coisas novas e diferentes do que foi estabelecido, divisões acontecem na igreja. Nós precisamos ficar com a palavra de Deus, pois ela é o suficiente e é o que tem poder para salvar nossas vidas. Quando você nasce de novo, a bênção de Deus está sobre você. Esse é o poder para você crer com o coração, declarar com a sua boca e não podermos ficar para trás, pois temos a palavra que liberta. Não coloque a esperança no dinheiro, não coloque a sua esperança em Deus. Se você precisa crer, creia que Deus pode dar o que você precisa. Ele vai suprir as suas necessidades. E Ele não quer que você tenha falta. Deus jamais vai mandar você fazer alguma coisa e não vai dar o sustento. Peça com ousadia o que você precisa. Nós não podemos brincar de ser igreja. Se Ele começou uma coisa, Ele vai terminar. De qual lado você está? Do que crê? Em Deus ou no diabo? Se estamos em Deus, vamos confiar nele. Declare, chame a existência as coisas que não são como já fosse. Não precisamos tomar conta do que nós precisamos tomar conta do que é nosso. O que nós cremos, nós recebemos. E o que nós cremos, nós dizemos. Existe coisa que Deus quer fazer, mas alguém precisa pagar um preço. Deus, de repente, deu um comando, venha. Pode ser que esse venha é andar um pouco sobre as águas. De repente, você vai olhar e vai falar, se você começar a prestar atenção nas circunstâncias, vai... E é interessante que você não afunda, né? Você vai começar a afundar. Que é diferente. Eu nunca vi ninguém andar nas águas e, de repente, desce direto, né? Eu nunca vi ninguém descer devagarzinho. Não. Mas se você crê que Ele tem algo para você. Tire Deus da caixa, deixe falar. Siga os planos dele. Cada um de nós tem a mesma missão. Levar a palavra para o Brasil, levar a palavra para o mundo. Vamos levar junto essa palavra. Essa visão é o que Deus tem para as pessoas. O propósito coletivo tem a intenção de promover o reino de Deus e trazer suporte para aqueles que necessitam. Quando mais unido, mais fácil será a caminhada e mais difícil que os planos de Satanás tenham êxito em nossas vidas. Cada vez mais nós estivermos unidos, meu irmão, para aquilo que nós estamos crendo aqui para Malvina. O diabo ele não vai roubar de nós aquilo que nós estamos crendo para esse lugar. Nós temos chamado a existência para esse lugar. Sabe, eu sei que é repetitivo, mas não tem problema. O que nós já vimos aqui, o que nós temos visto nesse lugar, é só o início. Sabe, eu costumo dizer que esse espaço é uma maquete. A maquete ela é construída com uma visão daquilo que você projeta para o futuro. Nós estamos vendo esse espaço aqui e ele simplesmente é uma maquete. Você está olhando para a Igreja Verbo da Vida Malvina, o que ela vai ser no futuro se você começar a ver ela ampliada. Com os departamentos, com o salão maior da nave principal, mas com excelência naquilo que nós estamos fazendo. Porque nós podemos ser uma igreja ainda que está nascendo, mas nós possamos já ter uma visão de excelência. Nos vermos grandes, nos vermos de forma em que as pessoas vão passar hoje e elas vão se surpreender, nossa, que excelência. Sabe, desejar mesmo o que nós temos aqui nesse ambiente. E da mesma forma você desfrutar na sua casa dessa excelência. Sabe, eu sempre costumo dizer que aquilo que a gente tem recebido nessa igreja, o que tem sido derramado sobre nesse lugar, ela precisa refletir dentro da sua casa. Não adianta essa excelência ficar aqui. As pessoas precisam ver essa excelência no que você anda diariamente. Elas precisam ver essa excelência que nós estamos desfrutando nesse lugar, refletindo na sua vida. Sabe, sendo ousado. Muitas vezes a gente pensa que ser excelente é uma roupa cara. Não, é uma roupa limpa, bem passada. Às vezes a massa puxa minha orelha, você tem que passar a roupa. Mas de forma excelente. Ainda manda eu tirar. Tira essa camisa. Estava tão boa essa camisa. Mas sabe, meu irmão, para mim é um aprendizado, porque às vezes eu estou com pressa, querendo sair logo. Aí ela, se alguém te ver na rua assim, vai dizer que eu não... Ai. E é um exercício diário para mim, meu irmão. Tá pensando que é fácil? Né? Não. Mas
São pequenos detalhes que a gente procura fazer. E da mesma forma que a gente tem cuidado desse lugar, a gente crê mesmo que a gente vai cuidar das nossas casas. E a gente vai ver refletindo isso nas nossas casas. Há um poder na unidade. Onde há união alinhada com a Escritura, o Senhor ordena a bênção. A união traz crescimento, fortalecimento, comunhão, conforto, provisão e outras coisas mais. Sabe, tem uma como é que é o nome desse? Uma na diária de hoje, eu normalmente coloco no nosso grupo uma palavra do irmão Kennedy Copeland. É a mensagem que eu sempre coloco lá para que a gente possa estar no devocional do Kennedy Copeland. Mas hoje eu sempre também, eu leio também o devocional do irmão Reagan, que é o Alimentos da Fé. Eu também leio em casa, não, e às vezes eu até coloco em outros grupos nossos. Coloco essa mensagem lá. E hoje eu estava vendo de algo que eu gosto muito, que é algo que já há muito tempo atrás eu já li, já estudei sobre isso, que fala sobre você declarar, realizar, receber e contar. São passos que nós estamos construindo nesse lugar. São passos que nós estamos fazendo em unidade nesse lugar. Sabe, a gente tem declarado nesse lugar, temos visto coisas ser realizadas nesse lugar. Nós temos recebido de coisas abençoadas e poderosas nesse lugar. Agora nós precisamos contar sobre isso. Nós precisamos falar sobre o que o Senhor tem feito na tua vida nesse lugar. Sabe, as pessoas precisam saber o que você tem visto, o que você tem recebido nesse lugar e as mudanças que têm ocorrido. Sabe, eu sei que há algo disponível para mim e para você para esse tempo nesse lugar. E que você já tem vivenciado esse tipo de coisas aqui. O Senhor tem sido tão poderoso com você de uma forma que tem abençoado sua vida. Você tem crescido em que Ele tem chamado. E eu sei que isso está só começando. E sabe, se prepare para uma nova estação, para um novo tempo, para aquilo que o Senhor preparou. Para vocês que têm comércio, sabe, começa a se ver coisas maiores, comece a ver coisas aonde você pode expandir com sabedoria, não de qualquer jeito, eu sei disso. A gente precisa dar passos de fé, mas também se organizando. Jetro falou algo interessante para Moisés, que ele precisava organizar, porque senão ele ia morrer, porque ele estava comandando tudo sozinho. Sabe, tem momentos que nós vamos precisar, para crescer, organizar. Eu tenho preparado uma ministração para nós aqui, para um tempo certo, falando sobre isso, sobre o nosso crescimento. Onde nós vamos precisar organizar essas estações que nós estamos vivendo. As coisas que nós estamos aqui nesse lugar, a gente precisa organizar para que o nosso crescimento, sabe, se a gente simplesmente pegar esse terreno aqui e construir em cima dele, em cima da terra, sem ter um fundamento, sem colocar uma base, esse lugar vai ruir. Se você olhar para essa obra que está aqui ao lado, você vai ver que existe uma estrutura que provavelmente é até mais caro do que o restante da construção, porque a gente não vê. É um investimento que a gente não vê. Porque você só vê os ferros, só vê os concretos e fala, rapaz, e a academia? Mas para essa academia ela funcionar, ela vai precisar de uma base forte, sólida, para suportar o peso de equipamentos que ela vai levar ali no futuro. Porque se ele quiser construir andares para cima, andares a mais nesse lugar, ele precisa ter uma fundação bem forte. E para essa igreja aqui crescer nesse bairro, para que essa igreja ela possa ter a resposta como ela tem hoje, como esse farol iluminando esse lugar, nós vamos precisar construir essa base forte. Sabe, nós temos declarado a porta, o ar-condicionado daqui dessa nave, mas eu creio que o próximo passo, o Senhor colocou isso no meu coração, nós vamos trocar essas cadeiras. Sabe, porque a cadeira, ela é um passo que eu acho que vai ficar uma organização melhor, vai melhorar o nosso som. Mas o ar-condicionado vai chegar, a porta de vidro vai chegar. Mas nós vamos fazer com ordem e excelência. E sabe, a cadeira, quem vai ofertar e dizimar nesse lugar para que ela chegue? Nós. Não é quem está lá na sede. Pode ser que alguém se levante lá e queira ofertar.
Mas somos nós que estamos aqui e vamos fazer as coisas acontecer. Somos nós que estamos aqui e vamos desfrutar desse crescimento desse lugar. E dizer, rapaz, eu ajudei nisso aí, foi eu também aqui. E eu creio que é assim, Deus vai te dar sabedoria para poder tomar as decisões certas. Amém? Então, o Senhor tem falado comigo a respeito dessas coisas da cadeira. Eu vou estar compartilhando muito em breve com vocês. Estou terminando de preparar o levantamento dos custos, para que, de repente, a minha intenção é que cada um possa ofertar uma. Né? E a gente possa ter futuramente aqui um mínimo de 50 cadeiras já trocadas nesse lugar. Mas isso é algo que o Senhor está ainda tratando, está falando comigo, mas nós vamos já começar a andar em cima disso. Você pode ficar de pé. Vamos agradecer o Senhor. Depois a gente pode ficar um tempo livre para poder continuar. Quem tiver compromisso, de repente precisar sair e não quiser comer mais nada, fica livre, a gente come por você. Mas quem quiser permanecer depois, tem um tempinho ali, a gente pode continuar batendo um papo, continuar tomando um cafezinho. Eu sei que hoje é domingo, de repente tem muita gente que tem o que fazer. Eu sempre vou procurar, ainda vai dar 10 horas, falta 4 minutinhos para as 10. Então a gente vai sempre procurar ser breve nesse tempo de café da comunhão, mas todo terceiro domingo do mês, já anota aí na tua agenda, é o nosso café da comunhão. Todo terceiro domingo do mês. Pode acontecer de mudar? Eu espero que não. Eu quero criar mesmo uma relação de vínculo que seja sempre o terceiro domingo do mês. Porque o primeiro domingo a gente tem ceia, no segundo domingo pode ocorrer alguma coisa que a gente precise estar em algum treinamento na sede. O primeiro e o segundo domingo do mês pode sempre ocasionar algum tipo de treinamento. Acredito que o terceiro domingo a gente vai estar mais livre. Mas mesmo que isso no futuro venha acontecer, a gente vai procurar manter o nosso tempo aqui, porque eu preciso criar esse ambiente para que a gente cresça. Amém? Pai, muito obrigado por essa manhã abençoada. Eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui. Senhor, que tempo precioso. Eu sei, Pai, que existem coisas grandes e maiores nesse tempo sobre nossas vidas, nesse lugar. E nós vamos desfrutar de cada vez mais de um tempo sobrenatural. O Senhor abençoando nossas vidas, nos levando em paz, guardado para nossas casas. Eu já oro, Pai, por um culto poderoso essa noite. Nós cremos na unção fluindo nesse ambiente, pessoas sendo atraídas para esse lugar. Nós chamamos pelo Espírito vidas sendo atraídas para esse lugar essa noite. Pai, nós declaramos pessoas que elas estão passando em frente a esse lugar e elas tendo um desejo de estar aqui, de conhecer. E elas vão ver esse ambiente preparado para elas aqui. Esse ambiente onde o Senhor estava organizando para que elas se sentam bem, confortável, onde tem um bom som, que elas possam ouvir uma boa música, mas principalmente para que elas possam ser tocadas pelo Espírito e ter a vida completamente transformada. Que nós possamos, Pai, ver pessoas que o Senhor nos dirija a falar com elas nesses dias e falar da bondade do Senhor e como o Senhor é um Deus todo-poderoso. Nós somos gratos e nós declaramos Shalom sobre todos nós. Um dia abençoado, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, tua doce voz, que me guia em
meu fogo, a escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo é. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Declare. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Oh. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Você pode orar um pouco em línguas? Nós somos livres. Nós somos livres para te adorar, Senhor. Estão vindo dias de abundância. Estão vindo dias de abundância nesse lugar. Em nossas vidas, em nossas vidas. Santo, 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 Santo.
Santo, 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 Tu és. Tu és único, Tu és único, Senhor. Oh, oh, existe cura nesse lugar. Existe cura. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pelo pão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida
Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Declaramos, Senhor. Oh, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Declare. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Oh, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pastor, termina.